Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre índices padrão, tá? Como que funciona e o que a gente tem que fazer para poder calcular eles, ok? Então é o seguinte, as nossas referências, né? Análise e demonstrações contábeis, do José Carlos Marion, as recomendações e a leitura do material didático, praticar o exercício e não esquecer de consultar outras bibliografias, tá? Bibliografia básica do curso. Então vamos lá. Na leitura introdutória, tá? Do índice padrão, o que o autor traz para nós? A questão do marketing e do sistema de informação. Ele trouxe o seguinte, olha, o marketing, ele tratava de quem é o cliente para poder vender. E depois ele muda uma visão e coloca o que queremos vender. Então, olha só, quem que é o meu cliente? Então, o meu cliente é o fulano da esquina, então eu vou vender para ele o que ele quer e pronto. Depois eu tenho uma visão, o que eu quero vender. Mas quem que é o cliente que vai comprar o que eu quero vender? Então essa é a confusão que aconteceu nas empresas. A gente sabe da responsabilidade do marketing, o autor traz isso, que é com grande competência, que eles auxiliam as empresas, a questão de estrutura de mercado, de atender cliente e tudo mais, né? E sua amplitude que é muito além disso. Mas bacana. E quanto ao sistema de informações, traz cada vez mais informações internas, informações disso, informações daquilo, mas e o que o usuário está precisando? Dentro das empresas hoje nós temos milhões de informações, tá? Através de sistemas eles conseguem informar para o usuário a informação que ele precisa e muitas vezes até que ele não precisa. E acaba muitas vezes não utilizando essas informações, tá? E nós temos também essas informações externas. Olha, eu posso buscar milhões de informações externas, mas quais são as reais informações que eu preciso? Externas que eu preciso? Qual que é o grupo focal que eu vou atender, que eu vou atacar, que eu vou publicar as minhas informações, os meus produtos, eu vou informar essas pessoas. Então você vê como eu conseguir os contatos das pessoas que realmente eu preciso, e não de um grupo de algumas pessoas que existem, enfim, algum banco de dados que a gente pode comprar. Então, quais são essas informações que eu preciso real? Então, esses dois gargalos que ele traz para nós, tá? A quantidade de informações que nós temos e a utilização delas. Então, para calcular um índice padrão, né, que o autor traz, ele traz os indicadores aqui, ele colocou para a gente poder identificar aqui, como um exemplo bem prático aqui, né, o indicador de liquidez. Então nessa primeira tabela que nós estamos vendo aqui, são vários indicadores, eles não estão em ordem crescente, deixa eu ver aqui, não estão em ordem crescente realmente, ó, 2,10, 1,52, 1,60. Então o que acontece? O que eu tenho que colocar? Em ordem crescente, tá ok? Então ele fez o seguinte, olha o que o autor trouxe para a gente. Ele trouxe nessa ordem crescente, ele colocou no 0,60 até o 2,31. Então ele colocou em ordem, dividiu a quantidade de indicadores, quantos indicadores eu tenho, dividiu por 4 partes. Então ele colocou, olha, nesta fileira uma quantidade, na outra fileira outra quantidade e foi indo. E ele chama essas fileiras aqui de quartil, no qual, por exemplo, 1/4 os indicadores compõe esse 1/4, que é o que? De 0,60 a 0,80. Então, essa parte aqui chama de quartil, tá? Quando eu divido em 10 partes, eu vou chamar de decil, tá? Então, o autor trouxe para nós aqui dividir em 4 partes, tá? Então, vamos lá. Olha o que ele fez aqui. E quando a minha empresa apresentar um indicador 0,83. Olha só, eu tenho 0,80 aqui e eu tenho 0,84. Aonde fica? Tá? Então ele ensina para nós que nós temos que calcular uma média. Então, trazendo o nosso exemplo aqui de 0,83, que aqui é 0,80, aonde eu vou colocar ele? Tá? Então o que o autor ensina para a gente fazer? Ele pega o seguinte, repetiu o quadro aqui, tá? Embaixo aqui. Ele pega o seguinte, o 0,80, que é esta parte aqui, e o 0,84, que é esse outro indicador aqui. Ou seja, eles estão nas extremidades. Somei, dividi por 2, achei 0,82. Então é o seguinte, todos os indicadores que for acima de 0,82 vão ficar no segundo quartil. Se for menos de 0,82, vai ficar no primeiro quartil. Então, olha só, eu vejo aqui que o 0,83, ele não fica neste quartil, ele fica no quartil de baixo, tá? No segundo. Então, para o indicador 0,83, vai ficar no segundo quartil, tá? Olha só, então como que a gente vai interpretar isso aí? Temos alguns indicadores que nós falamos assim, ó, quanto maior, melhor. Por exemplo, prazo de pagamento de compras. Prazo de pagamento de compras, esse prazo,
quanto maior o prazo, melhor, né? Então, quando eu for fazer aquela divisão lá de todas as empresas do setor, por exemplo, eu vou pegar o quê? O meu indicador fica no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quartil. Olha, quanto maior o meu prazo de pagamento de compras, é melhor, né? Então, se ele pertence ao quarto quartil, fica ótimo. Se ele pertencer ao terceiro, vou classificar como satisfatório, como segundo razoável. Então depende do padrão que eu quero adotar, desse deficiente, razoável, satisfatório e bom. Eu posso falar que aqui é excelente, aqui eu posso classificar o terceiro como bom, e aqui eu posso com um ruim e péssimo. Olha, eu posso quantificar esse quartil conforme a minha necessidade, conforme os meus objetivos. Olha o índice, quanto menor, melhor. Então, essa classificação aqui, ela inverte, olha. Aqui que era bom, ficou deficiente. Então, ficou razoável, satisfatório. E aqui no primeiro quartil que é bom. Por exemplo, rotação do estoque. Quanto menor a rotação, quando o prazo para rotacionar o estoque for bem pequenininho, ou seja, eu estou sendo mais eficiente, eu compro hoje, vendo amanhã, depois de amanhã eu compro de novo. Então, a rotação do estoque é muito rápida. Então o que acontece? Se tiver os meus indicadores, estiver dentro do primeiro quartil, é ótimo, tá? Se o meu indicador estiver lá no quarto, 360 dias, 500 dias, para rotacionar o meu estoque, aí realmente no quarto quartil ele entra aqui e aí considera-se deficitário, tá? Ele trouxe um exemplo aqui, que ele colocou o primeiro, segundo, terceiro quartil, o 0,82, 1,10 e 1,50 é a divisão dos quartis, tá? E aqui ele vai ter o quê? 1,28, que é o indicador que ele trouxe. Então pertence a esse terceiro quartil, que você pode classificar como razoável ou como satisfatório. Depende do indicador que você estiver analisando, ok? Vamos entender uma coisinha aqui chamada mediana. Tem uns gráficos, sabe? Aqueles gráficos de barra que fica na vertical. Então o que acontece? Aqueles gráficos de barra, a gente faz ele como uma mediana. O que é essa mediana dos gráficos de barra? Eu tenho dados de 0,71 até 1,7. Então imagina que eu tenho vários itens aqui desse lado e vários itens desse lado. Então eles fazem o seguinte, vamos supor que eu tenho 11 itens. Destes 11 itens, como que fica a divisão? Eu pego o 11º, que no caso aqui, vamos supor que deu os 89. Desses 89 que deu aqui nesse 11º, eu vou fazer o quê? Eu vou traçar ele como a mediana, onde que a mediana dos dados estão que é o item que está no meio de todos os dados. Coloco em ordem crescente e encontro a divisão, a quantidade de dados para a esquerda e a quantidade de dados para a direita. Esse dado do meio que é a mediana, tá ok? Então olha só, eu coloquei até um conceito aqui, um índice do meio, ou seja, 50% dos indicadores estão abaixo e os outros acima, tá? Foi o que eu acabei de explicar. E aí, olha o que o autor traz, para fins didáticos, ele adotou 20% de tolerância. Então olha só, eu identifico a mediana do setor da empresa. Então a mediana do setor da empresa deu 0,89. 20% desses 0,89 para baixo e 20% de 0,89 para cima, eu vou considerar que a minha empresa ela está num nível satisfatório ou razoável, tá? Eu vou traçar dessa parte, traçar dessa maneira, colocar esse tipo de interpretação. Mas eu mostro para vocês o seguinte, que o ideal disso tudo é que vocês façam um desvio padrão, variância, identifique do desvio padrão quantos itens estão variando em torno da média, qual que é os números que estão variando em torno da média. E aí sim vocês podem inferir uma informação mais precisa para não ficar. Porque imagina se tem vários números pequenininhos aqui e tem alguns grandões aqui. Então às vezes esse 0,89 pode cair para 0,78. E aí eu quero me comparar com o pior? Eu não posso fazer isso. Então é o seguinte, o certo é traçar dados estatísticos mais avançados para que eles possam estar representando o mais próximo possível da média. Em que sentido? No sentido positivo. E não me comparando, às vezes, com o pior, tá?
Então por isso que a gente estuda aquela estatística descritiva, tá? Que tenta descrever os dados e você enxergar de uma maneira que seja melhor para vocês interpretá-los, ok?